Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão que irá corresponder à playlist de título Curiosidades. E aí na sessão de hoje eu trago para vocês a história de um serial killer, ou seja, o maior serial killer de Lisboa, Portugal, que foi o Diogo Alves. E o método do Diogo Alves era roubar pessoas e em seguida ele atirava essas pessoas de uma grande altura, ele empurrava essas pessoas de uma grande altura. Então, segundo a revista super interessante, Diogo Alves, ele nasceu em 1810 e ele veio aí a ser executado em 1841, Ele nasceu na Galícia, que fica na Espanha, daí mais tarde ele vem para Lisboa, para tentar a vida em Lisboa, e lá, sem motivos aparentes, por motivos não identificados, ele começa a cometer crimes. Então, os historiadores que debruçaram-se sobre o Diogo Alves, sobre a história dele, contam que o Diogo ele era analfabeto, Quem vai trazer esses fatos aí é a revista super interessante. Então, esses historiadores contam que o Diogo era analfabeto, ele tinha uma namorada, E ele era um cara bastante insensível, ele era um cara bastante rude. A namorada dele era a Gertrudes Maria, e essa namorada incentivava o Diogo Alves nos crimes, Então, ele começou a matar a partir de 1836. E aí as suas vítimas eram viajantes, eram comerciantes, eram estudantes, eram pessoas que não tinham recursos financeiros significativos, E essas pessoas, elas usavam um caminho estreito no alto do aqueduto, que é uma espécie de ponte, que tem aí 65 metros de altura, e aí essa ponte servia de atalho para Lisboa. Então, Diogo surpreendia as vítimas nesse caminho, E aí ele roubava os pertences da vítima e em seguida as empurravam do alto do aqueduto. E aí essas pessoas, elas por terem aí recursos financeiros não tão acentuados, por não terem aí influência significativa na sociedade, então a polícia não emitia nenhum movimento significativo, para investigar a causa da morte dessas pessoas. E aí a polícia na época tratava essas mortes como suicídio. Porém, as mortes nesse local começaram a ficarem frequentes, Tanto que o caminho foi fechado pela polícia devido a essa onda de suicídios. Então, a revista super interessante conta que antes desse caminho ter sido aí vetado, Diogo já tinha começado a atacar residências. E aí ele era líder de uma gangue que atacava essas residências, E além de roubarem essas residências, eles matavam os moradores. Daí, diferente das mortes do alto do aqueduto, essas mortes domiciliares começaram a chamar a atenção da polícia. Porque tratando-se lá da ponte, claro, ali poderia-se ter casos de suicídios, Então a polícia não se movia, não fazia nenhum movimento para investigar aquelas mortes porque acreditava tratar-se de suicídio. Mas tratando-se aí das mortes domiciliares, essas mortes começaram a chamar a atenção das autoridades. E aí começaram a ser noticiadas nos jornais, Daí o
que de fato fez com que a polícia chegasse em Diogo foram as mortes da família de um médico. A esposa e os 2 filhos desse determinado médico foram assassinados por Diogo. Então, as vítimas foram amarradas, torturadas e depois sufocadas. E aí, esse fato foi estampado nos jornais e Diogo acabou sendo reconhecido, né, por testemunhas. Daí ele foi preso e condenado pela morte dessas 3 vítimas, porém, hipoteticamente, ele foi aí autor de 70 mortes, que foram as mortes do Alto do Aqueduto. Porém, não houve investigações significativas para, de fato, confirmar que o Diogo foi, de fato, autor dessas 70 mortes. Mas, hipoteticamente, ele foi, sim, autor dessas 70 mortes. Né? Foi aí condenado à pena de morte, e aí ele foi enforcado em fevereiro de 1841. Então, nessa época, né, estava em alta a frenologia. O que é a frenologia? Né? É um método que vai buscar aí a determinação de características da personalidade de uma pessoa. E aí essa busca se dá por meio dos estudos da anatomia, do crânio da pessoa, né? Então o que acontece? Na época, um médico chamado José Lourenço da Luz Gomes, ele pediu aí às autoridades para ficar com a cabeça do Diogo, porque ele queria estudar, né? Ele queria estudar a anatomia do crânio do Diogo, para que assim ele pudesse tentar buscar determinações características da personalidade de um serial killer, né? E aí as autoridades concedeu a esse médico o pedido, daí a cabeça do Diogo foi colocada no formol e permanece conservada até hoje. Essa cabeça encontra-se na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. E aí eu até salvei, né, uma foto para que vocês pudessem ver. Né? Essa foto ela encontra-se no Google, tá? Então essa foto é a foto da cabeça do Diogo, atualmente conservada no formol, né? E como eu falei, encontra-se na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, tá? Então é isso, gente. Eis aí mais uma sessão referente à playlist Curiosidades. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Na tela final vai aparecer aí para você essa playlist, tá? Vai aparecer também o meu canal secundário aqui no YouTube, que é o canal Só Psicanálise, onde lá eu abordo temáticas dentro do âmbito da psicanálise, tá certo? Então quem tiver interesse, conhece lá, se não conheceu ainda esse meu canal secundário. E aqui na caixinha na descrição, aí na caixa de descrição do vídeo, né, eu coloquei informações referentes a minhas redes sociais e ao meio de contato comigo, que é por e-mail, tá bom? Então olha aí a caixa de descrição dos vídeos para que você possa ter acesso às minhas redes sociais para seguir, adicionar, para assim você acompanhar de perto os meus projetos. E o meio de contato comigo é só por e-mail, tá bom? É isso, gente. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.